Em um padrão de gráfico de cunha, duas linhas de tendência convergem. Isso significa que a magnitude do movimento de preços dentro do padrão VED está diminuindo. Cunhas sinalizam uma pausa na tendência atual. Quando você encontra essa formação, ela sinaliza que os traders de Forex ainda estão decidindo para onde levar o próximo par. Uma cunha descendente é um padrão gráfico de alta que ocorre em uma tendência ascendente, e as linhas se inclinam para baixo. Uma cunha ascendente é um padrão gráfico de baixa encontrado em uma tendência descendente, e as linhas se inclinam para cima. As fatias podem servir como padrões de continuação ou reversão. Cunha ascendente. Uma cunha ascendente é formada quando o preço se consolida entre linhas de suporte e resistência inclinadas para cima. Aqui, a inclinação da linha de suporte é mais acentuada que a da resistência. Isso indica que os mínimos mais altos estão sendo formados mais rapidamente do que os máximos mais altos. Isso leva a uma formação em forma de cunha, que é exatamente de onde vem o nome do padrão gráfico. Com a consolidação dos preços, sabemos que um grande impacto está por vir, por isso podemos esperar um rompimento para cima ou para baixo. Se a cunha ascendente se formar após uma tendência de alta, geralmente é um padrão de reversão de baixa. Por outro lado, se formar durante uma tendência de baixa, poderá sinalizar uma continuação do movimento descendente. De qualquer forma, o importante é que, ao identificar esse padrão gráfico de negociação Forex, você esteja pronto com suas ordens de entrada. Neste primeiro exemplo, uma cunha ascendente se formou no final de uma tendência de alta. Observe como a ação do preço está formando novas máximas, mas em um ritmo muito mais lento do que quando o preço atinge mínimos mais altos. Padrão de gráfico de negociação, cunha ascendente depois. Viu como o preço caiu para o lado negativo? Isso significa que há mais traders de Forex desesperados para operar vendidos do que comprados. Eles empurraram o preço para baixo para quebrar a linha de tendência, indicando que uma tendência de baixa pode estar prevista. Assim como nos outros padrões gráficos de negociação Forex que discutimos anteriormente, o movimento do preço após o rompimento é aproximadamente da mesma magnitude que a altura da formação. Agora vamos dar uma olhada em outro exemplo de formação de cunha ascendente. Só que desta vez ele atua como um sinal de continuação de baixa. Como você pode ver, o preço veio de uma tendência de baixa antes de se consolidar e traçar máximos e mínimos ainda mais elevados. Nesse caso, o preço caiu para o lado negativo e a tendência de baixa continuou. É por isso que é chamado de sinal de continuação. Viu como o preço caiu bem na mesma altura da cunha? O que aprendemos até agora sobre esses padrões gráficos de velas japonesas? Uma cunha ascendente formada após uma tendência de alta geralmente leva a uma reversão, tendência de baixa, enquanto uma cunha ascendente formada durante uma tendência de baixa normalmente resulta em uma continuação, tendência de baixa. Simplificando, uma cunha ascendente leva a uma tendência de baixa, o que significa que é um padrão gráfico de baixa. Cunha caindo. Assim como a cunha ascendente, a cunha descendente pode ser um sinal de reversão ou de continuação. Como sinal de reversão, ele é formado no fundo de uma tendência de baixa, indicando que uma tendência de alta virá em seguida. Como sinal de continuação, é formado durante uma tendência de alta, implicando que a ação ascendente do preço seria retomada. Ao contrário da cunha ascendente, a cunha descendente é um padrão gráfico de alta. Neste exemplo, a cunha descendente serve como um sinal de reversão. Após uma tendência de baixa, o preço atinge máximas e mínimas mais baixas. Observe como a linha de tendência descendente que conecta os máximos é mais íngreme do que a linha de tendência que conecta os mínimos. Ao quebrar acima do topo da cunha, o par fez um belo movimento para cima que é aproximadamente igual à altura da formação. Neste caso, a alta dos preços foi mais alguns pips além dessa meta. Vejamos um exemplo em que a cunha descendente serve como um sinal de continuação. Como mencionamos anteriormente, quando a cunha descendente se forma durante uma tendência de alta, geralmente sinaliza que a tendência será retomada mais tarde. Neste caso, o preço consolidou-se um pouco após uma forte alta. Isso pode significar que os compradores simplesmente fizeram uma pausa para recuperar o fôlego e provavelmente recrutaram mais pessoas para se juntarem ao acampamento dos touros. Parece que o par está se preparando para um movimento forte. Para que lado isso iria? Viu como o preço subiu para o topo e subiu ainda mais?
Se colocássemos uma ordem de entrada acima da linha de tendência de queda que conecta as máximas do par, teríamos sido capazes de saltar para a forte tendência de alta e obter alguns pips. Um bom alvo positivo seria a altura da formação de cunha. Se quiser obter mais pips, você pode obter alguns lucros na meta fechando uma parte de sua posição e, em seguida, deixando o resto de sua posição subir.